Amados irmãos, a graça e a paz a todos. Eu quero aqui voltar às nossas exposições da palavra do Senhor, da palavra de Deus. O tempo apertado, o tempo corrido. Eu parei na carta do apóstolo Paulo dos Tessalonicenses. Esta carta, essas duas cartas, na verdade, são 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Esta carta aqui, ela foi escrita pelo nosso irmão apóstolo Paulo. Se nós vermos no livro de Atos, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 14, Paulo chega na cidade de Tessalônica, o qual também Paulo foi acompanhado do nosso irmão Timóteo, né? Então, tudo que indica pelo contexto histórico desta carta maravilhosa, até uma igreja muito saudável, uma igreja muito sadia. Paulo não ficou por muito tempo nesta cidade chamada cidade de Tessalônica, e aqui Paulo ele vai levando o evangelho, o qual esta cidade ela fica próximo de Gálatas, né? E aqui todos que nós identificamos pelos estudos, né, que nós fazemos pela Santa Palavra, pelas Escrituras, pela Palavra de Deus. Paulo que chega na sua segunda viagem missionária. E Paulo não ficou muito tempo nesta igreja. Ele na verdade, ele chegou ali para evangelizar. Ele ficou aqui por volta de 3 sábados anunciando o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é uma carta também que fala também escatologicamente, né, sobre as coisas futuras. E sempre o nosso irmão apóstolo Paulo, ele dá as suas saudações, né, tanto no seu início da sua carta, que ele coloca ali no seu remetente da sua carta, direcionando aquela carta para os nossos irmãos. Aqui, Paulo, como eu falei, ele ficou pouco tempo nesta saudosa igreja de Tessalônica, e depois Paulo envia Timóteo novamente para ali Tessalônica, e Timóteo trouxe os relatos da igreja, né, no qual nós vimos que, como eu já falei, uma igreja saudável, a igreja de Cristo Jesus. É o que a igreja precisa hoje estar, irmãos. Nós precisamos ser igreja saudável, igreja que anuncia o santo evangelho do Senhor, um evangelho puro, um evangelho verdadeiro, sem mácula, sem mancha, sem ruga, um evangelho perfeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vamos à leitura. Como eu sempre faço, eu leio e explico, e assim sucessivamente. Então, nós vamos dar aqui a introdução desta carta maravilhosa do nosso irmão apóstolo Paulo. Então, prefácio. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos seja dada. Sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção a vós em nossas orações, né? Quando Paulo fala aqui dando graças a Deus, né? Paulo, ele estava dando louvores a Deus, graças a Deus pela vida dos irmãos em Tessalônica, onde Paulo fazia constantes orações de graças ao Senhor. Versículo 3: lembrando sem cessar da obra da nossa fé, do nosso trabalho de amor
e da vossa firmeza e de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Reconhecendo, irmãos, amado de Deus em vossa eleição. Porque o nosso evangelho não foi voz somente em palavra, mas também em poder do Espírito Santo, em plena convicção, como bem sabeis, o quais fomos entre vós por amor em vós. Então, o que Paulo ele está dizendo aqui, né? Que o evangelho que Paulo apresentou não foi só em palavras, mas também em poder do Espírito Santo, em convencimento do Espírito Santo, né? Então aqui Paulo, ele atribui esta obra gloriosa do Espírito Santo. Amada igreja, a igreja sem o Espírito Santo é algo incompleto, né? Porque se completa na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 6: Não vos tornastes nossos, vós tornastes vossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com muita tribulação e com alegria do Espírito Santo. Irmãos, nesta época aqui da igreja primitiva, claro que os tempos que nós estamos vivendo é outro, época é outra. Aqui Paulo encontrou muitas dificuldades, os irmãos também de Tessalônica, muitas perseguições pela igreja. A igreja primitiva sofreu por causa do evangelho. Se nós olharmos aqui, principalmente neste capítulo aqui, os governantes daquela época estavam impedindo para que Paulo não anunciasse o evangelho, mas mesmo assim, em meio às tribulações, né, ali houve alegria do Espírito Santo, quer dizer, houve convencimento de salvação de almas nesta cidade. Versículo 7: De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e na Acaia. E de vós fez ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus espalhou de tal maneira que temos a necessidade de falar coisa alguma, pois eles mesmos anunciam de forma que fomos recebidos entre vós, dizendo: como vos converteides dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, aonde Paulo estava anunciando o evangelho, não eram cidades totalmente idólatras, totalmente servindo aos deuses estranhos, aos deuses desconhecidos. Então, ali, quando Paulo chega ali, ele leva a mensagem do Senhor com poder, com unção do Espírito Santo, aonde só através do Espírito Santo, através da pessoa do Espírito Santo, pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, qual que é o nosso dever, amados irmãos? O nosso dever é anunciar a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Agora, quem é que vai fazer esta obra gloriosa? Não depende de nós. A obra, ela depende do Espírito Santo, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós podemos até falar que se dobrar o joelho diante de uma estátua, diante de uma imagem, diante de algo físico, visível, é abominável, é pecado, podemos até falar. Mas se o Espírito Santo não convencer, não há nada que possa fazer. Olha o verso 10. E guardardes do céu o seu Filho, a quem ressuscitou entre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Então, a forma do homem se livrar da ira de Deus, do castigo eterno, do desprezo eterno, porque quando se fala condenação, desprezo, juízo de Deus, é o afastamento total de Deus. Então aqui, como é que o homem se livra do juízo, da justiça, da ira de Deus? É
crendo no Senhor Jesus Cristo, é crendo na obra copiadora de Cristo Jesus no Calvário. Amém, meus irmãos? Vou ficar por aqui. Se Deus nos der graça, nos der primazia, saúde, vida, fôlego de vida, nós vamos entrar no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.